Bom dia, vamos dar início à nossa segunda aula de revisão. Dessa vez iremos falar sobre população. Só que aqui eu só vou citar alguns conceitos, tá, de população. Então, para se aprofundar, mais uma vez eu digo, vai lá no YouTube e busca a aula sobre população para você ficar mais por dentro do conteúdo e tirar todas as dúvidas de vocês. Tem no livro também. Então, bora lá. Quando finalizar essa aula, eu vou dizer em que página está o conteúdo, tá? Então, assim, por que estudar população? Para compreender a realidade quantitativa e qualitativa da mesma. Para os governantes, permite traçar planos e estratégia de atuação, além de poder desenvolver um planejamento para a sociedade. Então, assim, é preciso estudar, tá, a população, tanto para saber quantas pessoas tem no país, qual espaço temos disponível, quantos filhos cada mulher pode ter, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão vivas, até que idade, né, uma pessoa brasileira, um homem, uma mulher chega na pirâmide etária. Tudo isso vocês vão relembrar aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. População absoluta ou população total é o número total de habitantes de uma determinada área. Pode ser país, pode ser região, município. E a gente pode definir ele como populoso ou povoado. Então, assim, vocês viram que na videoaula, eu falei sobre a diferença de populoso para povoado. Vamos relembrar? Então, assim, a China é um país pequeno com uma quantidade de pessoas grande. Então, ele tem média 1,5 bilhão de pessoas para um território pequeno. Então, a gente vai dizer que a China é populoso, né? É um país populoso. Já o Brasil, ele tem uma área territorial grande e uma quantidade de pessoas menores. Então, a gente vai dizer que ele é povoado. O que é população relativa ou densidade demográfica? É a população total em relação à área, ou seja, é a medida de habitantes em quilômetros quadrados. Repare a diferença de população absoluta de densidade demográfica. A população absoluta é o número total de habitantes por uma determinada área. Já a população relativa ou densidade demográfica é a população total em relação à área, ou seja, é a medida de habitantes por quilômetros quadrados. Então, como é que faz esse cálculo? Vai ser a população absoluta dividida pela área. Aí você vai ter o total de pessoas daquela região. Aí vamos conhecer alguns termos. Taxa de fecundidade. O que é isso? É uma estimativa, né? Uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher pode ter até o fim do seu período reprodutivo. A taxa de fecundidade consiste em uma estimativa de número médio de filhos que uma mulher pode ter ao longo da vida. Eu até falei com vocês, mostrei, né, em gráfico, que em 1940 a mulher tinha em média de 6 a 7 filhos. Quando chega em 2010, essa quantidade cai para 1 a 2 filhos. Mas por que isso vem ocorrendo? Porque hoje em dia a mulher busca uma estabilidade financeira, ela busca uma colocação no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, essa mulher que foi criada para ter filho, para procriar, né? Hoje ela deixa esse papel de lado e vai para o mercado de trabalho. E isso a gente agradece muito aos métodos anticonceptivos que vieram para ajudar essas mulheres. Antigamente as mulheres tinham filhos para ajudar no campo, né? Em vez de pagar um trabalhador assalariado, quem ia para o campo ajudar os pais eram os filhos. E com isso dificultava um pouco também o estudo dessas crianças. E outra, o número de crianças também começa a cair porque
o custo, né, de se criar um filho aumenta, cada dia que passa vai aumentando, tanto com escola, saúde, alimentação, dentre outros elementos. Então, assim, houve essa queda por causa, principalmente, desses fatos. Taxa de natalidade, o nome já está dizendo, número de nascidos vivos, só que aí a gente vai falar o quê? Em permilagem. O que seria isso? É o número de crianças nascidas para cada 1.000 habitantes, tá? E temos também a taxa de mortalidade, o nome também já está dizendo, né? É o número de falecidos em permilagem, também em permilagem. Ou seja, é o número de mortes para cada 1.000 habitantes. Aí temos outros conceitos, o crescimento natural ou crescimento vegetativo. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Aí a gente vai fazer uma conta de menos, né? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Aí a gente vai ter um percentual que vai ser aquele valor por 1.000. Por isso que a gente fala que é permilagem. O crescimento natural pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando é que ele é positivo? Quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. E quando é negativo? Quando a taxa de natalidade é menor do que a de mortalidade. E nulo, quando as duas são iguais. Pirâmide etária, o que é isso? Ele é um gráfico, né, populacional que leva em consideração a estrutura sexual da população, homens e mulheres, e as taxas etárias, ou seja, as idades daquela população. Como é essa estrutura da pirâmide etária? A base, né? A base corresponde aos jovens, o meio da pirâmide vai corresponder aos adultos e o topo ou o ápice vai corresponder aos idosos. Lembrando que as crianças também ficam na base, tá? Que eu botei esses jovens, jovens ele vai de 0 a 19 anos, tá? De 20 a 59, adulto. De 60 em diante, a gente chama de idoso. Expectativa de vida, o que é isso? Corresponde à quantidade de anos que vive em média uma população. Ou seja, quanto é que essa pessoa vive durante o ano? A perspectiva de vida ou esperança de vida a nascer é o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, se medidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Ou seja, vamos dizer que nasceu hoje 10 crianças, né? Aí a gente começa a contar. O IBGE, esse é o papel do IBGE, ele começa a contar até quanto essas crianças que nasceram hoje vai viver. Vamos dizer que vão viver, uma das pessoas viveu até os 100 anos e as demais faleceram. Então ela vai ter em média aí um percentual de anos que aquela pessoa viveu, tá? Em 1940, homem vivia de 42 anos a 43 anos. Mulher de 48 a 49. Já em 2015, o homem passa a viver de 71 a 72 anos e a mulher de 79 a 80 anos. Por que a mulher vive mais? A mulher se cuida, né? A mulher está no médico constantemente. Já o homem não. Ele só vai no último caso, quando está sentindo dor, aí que ele vai, tá? Então, gente, aí acaba nossa segunda aula de revisão. Espero que vocês busquem a videoaula que a gente deu sobre isso para aprofundar mais, estudar mais. Buscar no livro de vocês esse assunto, eu anotei. Esse assunto de vocês, regionalização, tema 1, capítulo 4. E distribuição, estrutura da população, que é população, tema 2, capítulo 3. Está lá no livro de vocês, estudem, a prova tá fácil. Qualquer dúvida durante o seu estudo, pode procurar, mas não deixe de ver essa videoaula e a aula propriamente dita que a gente já teve,
porque lá tá mais explicado, tá mais aprofundado o conteúdo, tá? Então, fique com Deus, um bom final de semana e um bom estudo.